Fala galera, tudo bem com vocês? Vídeo novo se iniciando por aqui e dando continuidade a propostas econômicas de alguns candidatos à presidência. Hoje eu decidi falar sobre o Ciro Gomes. Antes de tudo, verifique se você está inscrito aqui no canal, se tem curtido e compartilhado as nossas publicações. Também verifique se você está seguindo lá no Instagram. Lá eu posto diversos conteúdos a todo momento, conteúdos bons, exemplificativos. E também respondo a perguntas da galera referentes a coisas econômicas, situações de direito. Então eu acho que pode agregar muito conteúdo a você. Hoje nós falaremos do Ciro Gomes. Não é a primeira vez que ele está concorrendo a um pleito eleitoral como candidato à presidência da República. Mas ele já tem um bom retrospecto dentro da política brasileira e nós conheceremos um pouco mais desse andamento dele e quais são as áreas voltadas à economia. Relembrando que nessa série eu não estou falando nada a respeito do meu pensamento pessoal sobre os candidatos. Eu replico aquilo que eles mesmos estão fazendo como propostas enquanto estão pré-candidatos e também eu explico um pouco mais do retrospecto de cada um em sua vida pessoal. Então eu ajo com imparcialidade na hora de produzir esse conteúdo para vocês. Mas não é isso que vocês querem saber, né? Vamos para o conteúdo. Ciro Gomes ele é formado pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Ele é formado em Direito na categoria jurídica. Ele ocupou alguns cargos públicos também no passado, dentre eles. Ele foi deputado estadual por 2 legislaturas do Ceará, ele foi prefeito já de Fortaleza e foi governador do Ceará, que foi onde ele teve uma grande ascensão. Fora isso, ele foi ministro da Fazenda no governo do Itamar Franco e durante a implementação do Plano Real, que eu já citei em alguns vídeos aqui também no canal. Dentro disso, ele também participou de alguns projetos. Ele foi ministro da Integração Nacional durante o projeto de transposição do Rio São Francisco do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Seu último mandato como político foi de deputado federal entre 2007 e 2011. Vamos agora entender um pouco das propostas econômicas do próprio Ciro Gomes, o que ele fala, o que ele expõe, porque tem algumas que são interessantes, como eu disse, eu estou sendo imparcial. Diria aquelas que eu acho agradável e aquelas que talvez possam não ser. Ele está usando um lema, a Rebeldia da Esperança, que foi idealizado pelo marqueteiro João Santana. E uma de suas propostas que eu vou falar diversas vezes é abolir o teto de gastos para destravar investimentos públicos e revisar a reforma trabalhista. Lembrando que ele não é nada a favor dessa reforma que nós tivemos na área trabalhista. A ideia dele é vincular a expansão dos investimentos ao crescimento da receita da corrente líquida. Hoje, despesas obrigatórias, como o gasto com salário de servidores e a previdência, comprimem o espaço para esse tipo de gasto no teto. Para aumentar a receita, Ciro defende a tributação de lucros e dividendos dos ricos e um corte de 15% nos incentivos fiscais. Com a primeira medida, ele estima um ganho de arrecadação de 48 bilhões e com a segunda de 45 bilhões. E isso foi um discurso em que ele apresentou alguns desses projetos. Então, a ideia principal é vincular a expansão dos investimentos ao crescimento da corrente líquida, no caso, a receita, o faturamento do Brasil em meio a isso tudo. Então, é reorganizar o sistema financeiro tendo outras fontes, aumentando receita. Mas para isso, ele também citou algumas despesas e alguns procedimentos. Outra crítica do Ciro Gomes, que ele tem batido muito na tecla, é a situação do teto de gastos. Ele entende que isso apenas controla as despesas primárias, ou seja, não se aplica às despesas financeiras, com juros, amortização e rolagem da dívida pública. Dentre esse retrospecto aí do Ciro Gomes, alguns dos projetos, inclusive de aulas que ele dá, se refere à própria Constituição, direito constitucional e direito tributário. Então, ele tem um estudo pessoal, além de um estudo técnico de pessoas que estão ao redor dele. Por isso, ele não entende que o teto de gasto seja algo bom, um limite do que o Estado possa gastar, onde ele possa alocar dinheiro. E é esse o ponto principal da sua campanha. Ele disse, abre aspas, o orçamento da União é de 4,8 trilhões, mas só se discute e controla 1,8 trilhão, que é o dinheiro da saúde, da educação e da infraestrutura. Já os outros 3 trilhões de despesas com juros, amortização e renegociações correm soltos para as mãos dos banqueiros. Corre então sem limite com uma falta de vergonha dos que defendem tamanho absurdo. Então ele entende que apesar de haver essa despesa financeira de 4,8 trilhão, o que de fato é importante para o Brasil nos gastos é só 1,8 trilhão, que são com aquelas necessidades básicas, saúde, educação, segurança, infraestrutura, que são coisas basilares do nosso Estado Democrático de Direito
em que vivemos. Outro ponto que ele cita bastante é o preço dos combustíveis, que inclusive nós estamos vendo aí um declínio, depois sobe novamente por causa de uma série de fatores que eu vou explicar em um momento oportuno, porque ainda não está na hora. Mas vocês vão entender que essa situação de preços de combustível estão além de um âmbito político. Mas vamos recapitular. Ciro Gomes afirmou que mudará a atual política da Petrobras, que repassa aos consumidores variações no preço do barril do petróleo e na cotação do dólar. Ele repetiu a frase celebrada pelo ex-presidente Getúlio Vargas e disse que, com a gasolina mais barata, milhões de compatriotas poderão gritar que, abre aspas, o petróleo é nosso, que é uma das deficiências do Brasil, que nós sabemos. Apesar de termos então essa infinidade na produção do petróleo, por que é tão caro o combustível para nós? Esse é um grande questionamento dos brasileiros, mas como eu disse, teremos vídeo oportuno para isso. E agora eu vou te listar uma série de propostas econômicas do Ciro Gomes que ele mesmo elaborou e disponibilizou. Então nós verificaremos aqui se adequa àquele tipo de candidato que também se assemelha aos seus princípios e aquilo que você acredita que seja bom. Lembrando que na hora de votar você deve ver aquele que mais se assemelha com você. Não vai naquela onda de eu vou votar porque tá a maioria votando aqui. Busque sempre saber detalhadamente sobre o passado, presente e os desejos futuros dos seus candidatos. Então vamos lá, algumas propostas listadas por ele: taxar grandes fortunas, cobrar impostos sobre lucros e dividendos, reduzir incentivos fiscais, deixar 60 milhões de brasileiros endividados livres no SPC e do Serasa, acabar com a política de paridade de preços internacionais na Petrobras, criar 5 milhões de vagas de emprego em 2 anos, financiamento de smartphone para as pessoas de baixa renda, programa de renda mínima universal para unir o Auxílio Brasil, seguro-desemprego e aposentadoria rural, adotar estoques reguladores de feijão, arroz e outros cereais para baixar preços de alimentos, desconto de 50% no gás de cozinha para família com renda de até 3 salários mínimos, criação de imposto único substituindo ISS, IPI, ICMS e CONFINS, criação de renda mínima universal. E aí, você acha que essas propostas se adequam à realidade do nosso país? Você acha que todas essas propostas podem ser colocadas em prática caso Ciro Gomes venha a exercer o governo federal do nosso país? Esse é um grande questionamento. Novamente, eu volto a repetir, sou imparcial, estou apresentando as propostas dos candidatos. Veja também o que eu falei sobre o Pablo Marçal e me diz aí, você gostou dessas propostas do Ciro Gomes? O que você concorda e o que não concorda? Deixa aqui nos comentários que eu vou estar acompanhando e respondendo cada um de vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.